bem-vindos a novo tutorial de Vir. Hoje vamos aprender a jogar Quorum, o novo original de Vir para toda a família que nos vai fazer viajar até Roma, onde tentaremos ser o mais influente num mundo de intrigas cruzadas. Dentro da caixa de Quorum, estes são os componentes que encontramos. Temos diversos manuais, entre os quais um deles na língua portuguesa, 3 pranchas com muito material por destacar, 2 grandes blocos de cartas, um saquinho com material nas diferentes cores dos jogadores e aqueles saquinhos extra para guardarmos tudo isto. Vamos agora ver ao detalhe os diferentes componentes de Quorum. Temos cartas, muitas cartas, com 2 variedades. As cartas de deuses e as cartas de Roma. As cartas de deuses têm deuses que vão influenciar o tabuleiro de jogo. As cartas de Roma são de 4 variedades e vão influenciar estas 6 províncias que aqui temos. As variedades são as seguintes: cartas militares, com este símbolo que aqui está, cartas de arquitetura, com este símbolo que aqui está, cartas de comércio e cartas de intriga. As províncias são 6. Aqui temos a Ásia, a Germânia, a Espanha, a Gália, a Macedónia e a África, que vão estar colocadas neste tabuleiro, depois de embaralhadas. Não há 2 partidas iguais. Elas vão ser para colocar em redor do tabuleiro e cada uma delas, claro, vai preencher uma destas áreas que aqui temos. Depois, para cada jogador temos as folhas de ajuda. Elas são iguais, excepto neste pequeno detalhe que está aqui no canto e, portanto, mesmo com diferente número de jogadores, é importante que aquela carta seja mantida entre as que são distribuídas pelos jogadores, porque é quem tem aquela carta que vai ser o primeiro jogador. Se não contam jogar Quorum em outra língua, podem desde logo colocar as cartas em língua estrangeira no ecoponto azul. Vamos ver um pouco mais os componentes. Temos as fichas de influência. Estas fichas têm o número 1 e no verso o número 2, e depois há algumas com o 3, que no verso tem o número 4, aqui a fazer lembrar um pouco Stone Age. Elas são para colocarmos nestas zonas e vão definir os pontos que os jogadores mais tarde vão poder fazer por cada uma delas. Para perceber quem é que vai fazer os pontos, temos as pecinhas na cor de cada um dos jogadores. Estas servem para colocar no centro do tabuleiro e mais tarde vão andar em redor no sentido horário com os pontos que os jogadores vão contar no final da partida, e se o jogador atingir 40 basta virar, porque do outro lado tem precisamente essa inscrição. Portanto, o jogador vira quando deu uma volta ao tabuleiro, continua a fazer o seu percurso, mas já com pelo menos 40 pontos. Depois estes 6 são para colocarmos em cada uma destas zonas, em cada uma destas províncias, chamemos assim, e o jogador vai avançando por ali afora e é assim que vamos ver quem é o mais influente em cada uma destas províncias. Preparar uma partida de Quorum é bastante acessível. Primeiro damos uma folha de ajuda a cada jogador, preparamos o tabuleiro, ele pode ser montado ou deve ser montado aleatoriamente. Nós, por capricho, quisemos pôr cada uma das províncias na região correspondente do mapa. Depois, atribuímos uma cor a cada jogador, colocamos o marcador da pontuação no centro de Roma e cada um dos de influência nas diferentes zonas, portanto, nas diferentes províncias. Um na cor de cada jogador. Claro, se não tiverem a jogar a 4 jogadores, as cores ou a cor que não utilizarem, ponham de volta na caixa. Estes marcadores de influência vão ser todos eles colocados em cada uma das regiões a número 2 e depois deixamos estes aqui de lado para quando eventualmente venham a ser precisos, e à partida vão mesmo ser precisos durante uma partida de Quorum. O baralho de Roma deve ser embaralhado e distribuídas 4 cartas a cada jogador e depois dispostas 5 que vão formar a montra inicial do jogo. Depois, aquele baralho precisa de uma operação. É que as 14 cartas de deuses devem agora ser embaralhadas conjuntamente com as cartas de Roma, porque futuramente elas vão poder sair aqui formando a nossa montra de cartas. Uma partida de Quorum dura 12 rondas. Em cada uma das rondas, cada um dos jogadores vai jogar uma carta. A carta que o jogador joga pode ser das 4 que tem na sua mão, as quais as nossas já revelamos para que o tutorial possa fluir, ou uma das 5 que estão na montra. Portanto, o início do jogo do jogador é recolher uma carta da montra e juntar à sua mão. Depois o jogador pode, eventualmente, jogar uma das que já lá tinha. Não tem qualquer problema nisso. No nosso caso, estamos no início do jogo, portanto, todos os marcadores estão na posição 0. E o nosso objetivo é somar pontos. E os pontos somam-se no final da partida.
Para somar pontos, é importante que nós consigamos atingir uma boa posição em cada uma das 6 regiões. Em algumas delas, apenas quem ficar em primeiro vai pontuar, noutras o primeiro e o segundo, noutras o segundo e o terceiro, e pode até haver casos em que o quarto também pontue. Mas para isso é preciso que o marcador tenha dado pelo menos algum passo. Portanto, eles começam no nível 0, para que se pontue é preciso que eles atinjam pelo menos o nível 1. Em caso de empate, isto é uma situação muito importante, vai acontecer certamente. Em caso de empate em cada uma das regiões, o peão que estiver por baixo é aquele que é considerado o mais influente. Portanto, ele chegou lá primeiro. Aqui neste caso, eles podem atingir até ao número 15. Não é necessário que lá chegue. Aqui o que importa é a posição relativa, portanto, não aquilo que nós atingimos no jogo, apenas para um desempate no final, em caso de pontuação igual e por aí afora. Portanto, à partida, aqui o que é importante é manter os adversários a alguma distância, mas espalharmos pelas diferentes regiões. Cada região vai pontuar de uma forma diferente. Isso está tudo explicado nas folhas de ajuda. Portanto, nós vamos pontuar por cada uma das regiões, mas depois também pontuaremos por cada variedade de cartas. As variedades de cartas são aquelas 4 que falávamos no início. Portanto, o comércio, a arquitetura, o militar e a intriga. Cada uma delas tem uma pontuação diferente que vamos ver no final deste mesmo tutorial. Ora agora, para começar, nós temos aquela folha de ajuda que tem o símbolo, como vimos na apresentação dos componentes. E como temos esta folha de ajuda que tem este símbolo que aqui está, nós vamos ser o primeiro jogador. E o primeiro jogador, uma vez mais, que lá está, pode retirar uma carta da montra e depois jogar. Portanto, neste caso, aqui a nossa montra tem muitas cartas azuis. Há aqui uma coincidência muito gira em quórum, é que a província da qual nós jogamos a carta nunca nos alimentará em pontos segundo a forma de pontuar dessa mesma província, mas neste caso nós vamos poder dar aqui alguns passos. E a partir da nossa mão nós vemos que podemos dar passos, neste caso na região azul, temos aqui o símbolo, este símbolo corresponde à Espanha, portanto se nós jogarmos esta carta vamos conseguir dar 3 passos ali naquele marcador de influência. Porquê 3 passos? Porque quando nós estamos a olhar para uma carta, a carta diz-nos 3 coisas. Uma delas é logo muito simples, está relacionada com a cor da carta e é este símbolo que está aqui no canto. Portanto, trata-se esta de uma carta de arquitetura. Depois, este símbolo que aqui está diz-nos qual é a província onde nos vamos poder mover, o símbolo e a cor, e neste caso é referente à Espanha. O número que está por cima da província, naquele espaço que tem umas asinhas, é o número de passos que nós vamos poder dar naquele gráfico. Portanto, neste caso, assumindo que nós somos o jogador roxo, vamos pegar no marcador e vamos dar 3 passos na Espanha. Há ainda mais uma influência nesta carta, que é este número que está aqui, é a potência, digamos assim, e esta carta, a partir do momento em que é jogada, fica à nossa frente. Todos os jogadores vão ter cartas à sua frente e as cartas vão ficar até o momento em que o jogador tenha 12. Quando todos tiverem 12, que vai acontecer na ronda 12 do jogo, faz então a pontuação final. Ora, esta carta vai aqui ficar, mas antes de decidirmos jogar esta carta, nós devíamos ter recolhido uma da montra. Neste caso, temos aqui estes peixes, mas não vemos mais peixes. Portanto, da montra que está aqui, não temos mais peixe, também não temos mais cereais, mas temos aqui 2 jarras e temos aqui uma outra jarra. Portanto, se calhar esta carta para a nossa mão, nós já vamos falar de tudo isto no final do jogo, esta carta pode ser importante. Depois disto é abastecida a montra de cartas e quando são cartas de províncias, isto diz-nos a que província é que ela se refere, mas não sabemos qual é a variedade e elas devem ser viradas. Se fosse uma carta de deuses, devia ficar oculta, ocupando uma zona, mas sem sabermos qual o deus e quais as influências que estão do outro lado da carta. Ora, o nosso turno terminou, portanto, a primeira ronda do jogador 1 já está feita. Passamos à ronda 1 do jogador 2. E neste caso ele vai começar por recolher uma carta e jogar também uma carta. Vamos fazer isto de uma forma muito simples. Ora, este jogador não sabemos as cartas que ele tem na mão. Vamos imaginar que ele quer esta carta que acabou de entrar e que vai jogar esta que aqui está. Ora, a carta na mão do jogador só ele é que vê. Portanto, os outros jogadores veem que províncias os jogadores conseguem influenciar, mas não sabem que tipo de carta é que lá está. Ele quer jogar esta carta. E esta carta é uma carta de intriga, aqui está ela. Elas estão relacionadas depois na pontuação final com as cartas de nível 3, de número 3 aqui neste escudo azul. E neste caso, esta carta permite influenciar a região da Macedónia e com 2 passos. Portanto, este jogador, vamos simular que é o jogador amarelo e ele dá aqui 2 passos nesta região. Esta carta fica à sua frente. Reabastecemos a montra e cá temos outra carta de província, portanto, revelamos
e dispomos, e agora é a vez daquele jogador jogar. Ele gosta muito de cartas que dão muitos passos, vamos imaginar assim, portanto ele quer para a mão dele esta carta que tem um número 3 e é precisamente já esta que ele joga, fazendo com que os jogadores continuem sem saber que tipo de cartas é que ele tem na mão. Aquela carta tem uma cor vermelha, portanto ela vai influenciar África e vai permitir dar 3 passos em África. E aquele jogador, simulando que seja o jogador azul, vai dar aqui 3 passos em África. Repomos a mão e cá está uma carta de Deus. Ao contrário das cartas de província, as cartas de deuses ficam ocultas mesmo quando estão na nossa montra. Ora, terminou o turno 1 do jogador número 3, vamos passar ao jogador número 4 que vai fechar completamente a ronda. Ora, primeiro que tudo, ele recolhe uma carta e, neste caso, ele vai querer recolher, vamos imaginar, esta carta amarela, joga uma carta de intriga. Esta carta é precisamente a que ele joga, tal como ali o jogador 3, e, portanto, ele vai dar um passo na zona verde, portanto, a zona da Gália. E este jogador é a cor complementar, a cor que nos faltava, e vai jogar de vermelho. Ele deu um passo na Gália, tem uma carta de intriga, tem a sua mão, vamos repor a montra, carta de província, revelamos e cá está ela. É uma carta militar, portanto, é uma carta que depois dá pontos de acordo com as sequências de números que nós venhamos a conseguir. Começa a segunda ronda, somos novamente nós a jogar e isto vai funcionar sempre assim até ao momento em que os jogadores tenham todos eles, como já falámos, 12 cartas à sua frente. Como ainda não jogámos nenhuma carta de Deus, vamos ver o que é que isto realmente faz e vamos imaginar que somos nós próprios que queremos esta carta de Deus. Quando nós viramos as cartas de deuses, nós não sabemos o que está do outro lado, mas assim que recolhemos essa carta, nós vamos revelar a carta. E depois de revelarmos a carta de Deus, ela vai para a nossa mão e, portanto, nós acabaremos por jogar uma outra das que tínhamos na mão, mas esta vai ficar a ocupar um espaço permanente, portanto, vamos passar a ter menos hipóteses de escolha por cada Deus que nós tivermos jogado. Revelamos esta carta de Deus e esta carta é um Vulcanus. E todos os deuses permitem-nos dar um passo no marcador à nossa escolha. Aqui a questão da escolha, de facto, é a escolha, mas não é uma escolha assim tão livre quanto isso, porque de acordo com as influências desta carta, isto quer nos dizer que o número que está no chip de influência de as regiões adjacentes vai ser alterado. Então, neste caso, se nós escolhêssemos, vamos imaginar que por causa de nós sermos o jogador roxo, queremos dar mais um passo ali na Gália, se nós escolhermos a Gália, neste caso é África que vai valorizar 1, e este 2 daria lugar a um 3, e aqui a Gália vai valorizar menos 1, ou seja, até desvaloriza. Como nós não queremos que isto aconteça, e na verdade queremos é que ali a nossa Espanha se valorize, porque é onde estamos à frente, nós vamos optar por valorizar a Espanha, darmos um passo na Gália e vamos desvalorizar a Germânia. Então como é que isto se faz? Vamos visualizar como se a carta fosse jogada aqui, nós vamos dar um passo, portanto somos o marcador roxo, lá está, vamos para cima, estamos em situação empatada. Se o jogo chegasse ao final, nós ficaríamos em segundo lugar. E depois vamos valorizar a Espanha, portanto este 2 é trocado por um 3. E vamos desvalorizar a Germânia. Portanto, o 2 viramos para o ponto 1. E é assim que funciona para este deus e para todos os outros. Sendo que há diferentes combinações. Há deuses que dão menos 1, mais 1. Há deuses que dão mais e há deuses que dão menos e menos. Há 7 deuses diferentes, 2 cartas de cada um deles. Neste caso, esta carta vem para o nosso jogo, vai para a nossa mão, ocupa um espaço e agora jogamos outra. O que é que nós vamos fazer? Vamos, neste caso, ora, se desvalorizarmos a Germânia, nós não temos muito interesse em jogar na Germânia, mas também não tínhamos carta para a Germânia. Portanto, não está assim tão mal. A Espanha é o que está a valer, mas nós também não temos cartas para a Espanha. Vamos tentar aquele onde ainda ninguém entrou. Vamos tentar a Ásia. Não temos cartas para a Ásia. Neste caso, temos que jogar ou em África, ou na Gália, ou na Macedónia. Bem, em todos eles já houve alguns progressos. A Gália, nós já temos algum passo. Vamos dar outro passo na Gália. Vamos jogar então esta carta. E esta carta diz-nos que vamos dar 2 passos na Gália. Já está. E ganhamos já aqui qualquer coisa para um nível futuro de comércio. Ora, temos à nossa frente 4 cartas. Lá está, vamos passar a ter menos uma escolha daqui até ao final do jogo. Pegamos noutra carta de Roma, revelamos e é agora a vez do segundo jogador jogar. Os jogadores vão fazendo toda esta operação.
até ao final da 12ª ronda e depois aí passamos à pontuação, como vamos ver já de seguida. Simulámos o andamento da nossa partida de Quórum, já temos as 12 cartas de Roma jogadas, já simulámos as movimentações de cada jogador ali nas diferentes regiões e, portanto, neste momento já podemos passar para a pontuação final. Vamos então ver e vamos usar ambos os lados das cartas de ajuda. Ora, primeiro que tudo vamos fazer a pontuação de cada região. Neste caso, África. Ora, a África vai valer tantos pontos quanto o número do marcador da região da África, portanto é o 1, o que quer dizer que apenas o primeiro vai pontuar, neste caso o amarelo, vezes as cartas com o número 1 que cada jogador tenha à sua frente. Ou seja, no nosso caso, vamos imaginar que aqui estaria um marcador de nível 3 e nós no terceiro lugar também faríamos pontos. Mas o jogador que está à frente faz a potência total, portanto, o jogador amarelo faria 3, o jogador azul faria 2 pontos por cada carta de número 1 e nós, na terceira posição, faríamos 1 ponto por cada carta número 1. Portanto, se a África tivesse ali um 3, só para vermos como é que pontua a África, nós íamos ter direito a 1, 2, 3, 4 pontos. Porquê? Porque íamos obter 1 ponto, por ficarmos na terceira, simulando que aqui estariam 3, e 1 ponto por cada carta com o número 1. Nós, neste caso, estamos em terceiro lugar, mas é um terceiro lugar que não nos dá proveito nenhum, porque apenas o amarelo iria fazer pontos pelas suas cartas. Passamos à Ásia. Aliás, vamos fazer por esta ordem, não pela ordem do tabuleiro. Portanto, vamos à Ásia. E na Ásia, damos pontos por a ficha que lá está, mas multiplicando por cada carta de número 2. Na Ásia, nós estamos à frente, portanto, vamos conseguir a potência total. Neste caso, vamos conseguir 3 pontos. E 3 pontos por cada carta com o número 2. Ora, 1 de número 2, 2 de número 2, 3 de número 2, 4 de número 2. No nosso caso, são 3 vezes 4, 12 pontos. Ora, pegamos no nosso marcador, vamos aqui à zona que tem o início e chegamos ao 12. Já temos 12 pontos. O que é que acontecia agora? O jogador vermelho que está na segunda posição pontuaria 2 pontos por cada carta com o número 2. E o jogador azul que está na terceira pontuaria 1 ponto por cada carta com o número 2 que ele tivesse nas 12 que jogou. O jogador amarelo, em quarto lugar, apenas pontuaria 1 ponto se tivéssemos aqui a ficha com o número 4. Neste caso, ele nunca pontuaria o que quer que fosse. Seguimos e chegamos aqui à Germânia. E olhando à Germânia, nós vamos ver que os pontos são de acordo com o número de cartas de intriga. Portanto, o jogador, por cada carta de intriga que jogou, ele vai ganhar os pontos correspondentes à ficha que ali está. Neste caso, temos ali um 1, o que quer dizer que a pontuação é apenas de 1 ponto para o jogador vermelho e que os outros jogadores vão pontuar nada, tanto ficando quem ficou de fora como o segundo e o terceiro, por causa daquela ficha ser tão pequenina. Ora, no nosso caso, nós não estamos sequer para pontuar, portanto, apenas o jogador vermelho ia ganhar 1 ponto por cada carta desta cor que o jogador tivesse diante de si. Ora, na Gália, nós estamos em segundo lugar, portanto, em primeiro lugar está o amarelo, a ficha tem o número 2, o amarelo vai ganhar 2 pontos, nós vamos ganhar 1 ponto, mas 1 ponto vezes o quê? E, como vemos por aqui, na Gália é por cada carta militar. Nós temos 3, estamos em segundo lugar, a ficha é um 2, vamos ganhar 1 ponto por cada carta, portanto, para nós 3 pontos. E para o jogador amarelo seriam 2 pontos por cada carta militar que nós não simulámos, portanto, estamos apenas a ver a nossa própria pontuação. Seguimos para a Espanha e na Espanha nós ganhamos pontos por cada carta de comércio, portanto, estas cartas que aqui temos. No nosso caso, nós estamos em primeiro lugar, está lá uma ficha com o número 4, é o máximo possível, e nós temos 4 cartas, portanto 4 vezes 4, 16 dali, temos um proveito de 16 pontos. Nós estávamos com 15, portanto já vamos com 31. Os outros jogadores, o amarelo ia pontuar 3 pontos por cada carta de comércio, o azul ia pontuar 2 pontos e o vermelho ainda pontuaria 1 porque ele chegou a iniciar aquele mesmo percurso. Fechamos com a Macedónia que dá pontos por cada carta de arquitetura. Ora, como temos lá uma ficha com o número 2, o jogador azul vai ganhar 2 pontos por cada carta de arquitetura, nós, na segunda posição relativa, vamos ganhar 1 ponto. E, portanto, com 4 cartas de arquitetura diante de nós, é 4 vezes 1, são mais 4 pontos. Portanto, 31, 35. E, em relação a este lado da folha de ajuda,
que é a pontuação que deriva das províncias, está tudo pontuado no nosso caso e à partida para todos os jogadores, porque a pontuação foi sendo feita em simultâneo. Vamos agora ver como é que pontua cada uma das 4 variedades de cartas. Lembrem-se que há militar, comércio, arquitetura e intriga. Cada uma delas tem uma pontuação totalmente diferente. Ora, no militar, nós queremos ter números consecutivos nas cartas militares. E a nossa carta militar temos o 1, o 2 e o 3. São 3 números consecutivos que nos vão proporcionar 10 pontos. Ora, se tínhamos 35, passamos para o 5 e viramos o nosso marcador com a indicação de que já demos uma volta ao tabuleiro, portanto já temos 40 mais aqueles mesmos 5 pontos. Vamos imaginar que nós não tínhamos esta carta com o número 2, mas tínhamos uma outra carta com o número 1. Íamos obter 0 pontos, porque não temos qualquer carta consecutiva. Se em vez de este 1 nós tivéssemos outro 2 ou outro 3, a situação já era diferente. Porque com 2 cartas de número 2 e uma carta número 3, nós temos uma sequência. Temos um 2 e um 3. Esta carta não é sequência nenhuma, mas estas duas são sequência. E quando se tem uma sequência de 2 cartas, são 5 pontos. Portanto, aqui o ideal é irmos tendo em grupos de 3 consecutivos, portanto, 1, 2, 3. No caso de termos a impossibilidade de conseguirmos de tal forma, devemos pelo menos tentar preencher de modo consecutivo. Portanto, o 1 e o 3 é a única sequência que não dá nada, porque o 1 e o 2 dá 5 pontos e o 2 e o 3 também dá os mesmos 5 pontos. Ora, depois de militar temos comércio. E o comércio proporciona pontos pelos símbolos semelhantes. Ter um símbolo não vale o que quer que seja, portanto, nós deste símbolo não temos mais nada, isto vai nos dar 0 pontos, mas os outros até vão dar qualquer coisa. E quando temos, segundo esta tabela, 2 iguais, ganhamos 2 pontos. Ora, temos 2 peixes, temos 2 de espiga e temos 2 de ovelhas. Portanto, 2, 4, 6 pontos. Vamos fazer 6 pontos, que são 5 e 6, 11. Mas, além disso, nós também temos aqui uma enorme coleção de potes. Portanto, 1, 2, 3, 4. E quando temos 4, segundo a tabela, nós ganhamos 6 pontos. Portanto, são mais 6 pontos para nós, 11, 17, que na verdade são os tais 57. No caso de o jogador ter 3 iguais, são 4 pontos. Não nos aconteceu, mas claro, poderia acontecer. Passamos para a arquitetura. E a arquitetura dá pontos de acordo com a variedade dos edifícios que temos nas nossas cartas. E nós, infelizmente, temos este edifício que já está aqui. Portanto, o máximo que conseguimos foram 3 diferentes. E, segundo a tabela, os pontos são 1, 4, 8, 12, 18, 24. O que com 3 diferentes nós vamos conseguir 8 pontos. Portanto, tínhamos 57. Neste caso, passamos para 65. É uma forma ótima de ter pontos, ir conseguindo acumular os vários edifícios. Portanto, no nosso caso, este acaba por não nos proporcionar nada. Se fosse um diferente, passaríamos de 8 para 12. Portanto, só a adição dessa carta já nos ia proporcionar mais 4 pontos. Fechamos com a intriga. E a intriga dá pontos por cada carta com o número 3 cá em cima. Portanto, no nosso caso, temos 1, 2, 3 cartas com o número 3. É isto? 3 cartas com o número 3. Portanto, temos 3 cartas com o número 3, temos uma carta de intriga, vamos multiplicar o número de cartas pelo número de cartas, portanto é 1 vezes 3, são mais 3 pontos, que faz com que terminemos o nosso jogo com 68 pontos. Agora, o que é que ia acontecer? De acordo com a posição relativa de cada jogador naquela tabela da pontuação, quem tem mais pontos ganha. Em caso de empate, como é que se resolve esse caso de empate? Falámos há pouco ligeiramente sobre o tema. Os jogadores empatados vão somar a sua influência em todas as províncias e quem tiver um número maior é o vencedor da partida, caso fosse um empate para primeiro lugar, ou é o jogador que fica à frente, caso fosse relativamente às outras pontuações. Em caso de empate absoluto, aí sim os jogadores partilham a mesma posição. E pronto, já temos quórum. Se gostaste deste tutorial, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo, subscreve a Devir TV Portugal para não perderes os próximos tutoriais. Enquanto os preparamos, boas gatanas!